Helena nasceu em Drepanum, uma cidade modesta da Bitínia, região que hoje faz parte da Turquia. Desde cedo, viveu entre palhas, animais e a poeira dos caminhos percorridos por viajantes cansados. Na estalagem onde trabalhava, cuidava de estábulos, limpava sujeiras e servia aos hóspedes com gestos de cuidado silencioso. Era ainda menina quando começou a entender a dor dos outros sem precisar ouvir palavras. A solidão da noite, o peso do cansaço nos rostos que passavam, tudo ela percebia com uma sensibilidade rara. Sua presença era discreta, mas profundamente acolhedora. Deus a formava ali, longe dos olhos dos poderosos, como quem prepara um instrumento valioso longe do barulho do mundo. Mesmo sem conhecer o nome de Jesus, o coração de Helena já era inclinado ao bem. Sua paciência diante das tarefas mais humildes, sua ternura com os necessitados e sua compaixão pelos que sofriam revelavam uma alma profundamente moldada para o amor. O Espírito Santo parecia conduzi-la desde cedo por um caminho de serviço silencioso. De acordo com relatos como os de Santo Ambrósio, Helena era bela aos olhos humanos, mas ainda mais encantadora por sua mansidão e espírito puro. Sua modéstia não era apatia, mas força contida. Em sua doçura havia um tipo de poder que atraía confiança e respeito sem esforço. Foi assim, com a naturalidade dos que não buscam se exaltar, que ela chamou a atenção de Constâncio Cloro, um tribuno romano de alta patente. Em um tempo em que as uniões eram seladas por interesse político, a escolha dele por Helena não seguiu a lógica comum. Ele viu naquela jovem simples algo incomum, talvez um brilho nos olhos que refletia dignidade sem títulos, ou a força de alguém que conhecia a dor e ainda assim servia com amor. Constâncio se rendeu a essa força silenciosa, e Helena o acompanhou, deixando para trás sua terra natal e o anonimato da estalagem. Eles não se casaram oficialmente, pois a nobreza romana não via com bons olhos esse tipo de união com mulheres sem status. Mas Helena seguiu fielmente ao lado de Constâncio. Viajou com ele, adaptou-se aos novos lugares, viveu entre soldados e burocratas, sem jamais perder sua essência. Continuava sendo a mulher que ouvia mais do que falava, que enxergava o invisível e que oferecia compaixão aos que ninguém notava. Ainda sem púlpito ou templo, seu coração já era altar. Em cada gesto, Helena revelava uma virtude que, mais tarde, moldaria o destino de uma nação. Deus, que não vê como os homens veem, enxergava em Helena um coração puro. Conforme o primeiro livro de Samuel nos lembra, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E foi esse coração escondido aos olhos do mundo que ele escolheu. Mesmo vivendo entre os bastidores da política e da guerra, Helena permanecia fiel à sua vocação de amor e serviço. Enquanto Constâncio ascendia nos escalões do poder romano, ela permanecia ao seu lado, firme, paciente, moldando no silêncio a alma de alguém que mudaria a história. Dessa união nasceu Constantino, o futuro imperador. Por volta dos anos 270 a 272, Helena deu à luz aquele que seria o primeiro imperador romano a reconhecer e proteger os cristãos. Ela não buscou esse destino, nem imaginava as proporções da missão que carregava em seu ventre. Seu olhar estava voltado para o cotidiano, alimentar, educar, amar. Era uma mãe que formava o caráter do filho com ternura e firmeza. E sem saber, cada pequeno gesto preparava o coração de Constantino para ver, anos depois, no céu, o sinal da cruz. Helena não recebeu nenhuma glória humana por ser mãe de um tribuno, tampouco por gerar um futuro imperador. Ela continuava invisível aos olhos da nobreza, uma mulher sem coroa, sem púlpito, sem prestígio. Mas diante de Deus, seu nome já era conhecido. Porque o céu não busca grandezas humanas, e sim fidelidade no secreto. Helena, com suas mãos calejadas e sua alma dócil, já era rainha no reino onde os últimos são os primeiros. Seu altar era o cotidiano,
e sua oração era o silêncio. E foi nessa escola do serviço que ela começou a ser forjada como santa. O amor que unira Helena e Constâncio Cloro foi subitamente interrompido por uma decisão política. Para ascender na hierarquia imperial e tornar-se César na nova tetrarquia de Diocleciano, Constâncio precisou renunciar à união com Helena e casar-se com Teodora, enteada do imperador Maximiano. Sem explicações públicas, Helena foi deixada de lado. De esposa e companheira, tornou-se uma sombra do passado. Separada também de seu filho Constantino, que foi levado à corte para ser educado como herdeiro do poder, Helena mergulhou num silêncio doloroso. Durante 14 anos, viveu o luto de uma perda que não foi morte, mas abandono. Durante esse tempo, sua casa foi preenchida pela ausência. Não havia mais o riso do filho, nem a presença do marido. Apenas o eco das promessas desfeitas e o peso do esquecimento. Mas Helena não se revoltou. Ela não se entregou ao desespero. Optou por recolher-se. Sua resposta não foi ruído, foi silêncio. Retirou-se para uma vida discreta e interior, mergulhando em oração e recolhimento. Ali, no abandono, começou um caminho que muitos não veem: o despertar da fé através da dor. Helena, que já possuía um coração inclinado ao bem, começou a escutar uma voz mais profunda, a de um Deus que também havia sido rejeitado. É possível que nesse tempo ela tenha conhecido cristãos perseguidos. Talvez tenha ouvido histórias de mártires ou testemunhos de homens e mulheres que preferiam a morte a negar sua fé. Aquelas histórias penetravam em suas próprias feridas e faziam ecoar um chamado ainda tímido, mas crescente. As perdas que antes pareciam castigo, agora começavam a ser vistas como semente de algo maior. A ausência tornava-se espaço, o choro virava oração, e a solidão uma espécie de retiro divino. Deus começava a ocupar o lugar que antes fora preenchido por laços humanos. A mulher deixada de lado pelos homens começava a ser buscada pelo céu. Helena ainda não era cristã batizada, mas já vivia um tipo de conversão silenciosa. Sua alma começava a ser moldada pela graça que atua nas sombras. Ela passava pela purificação que Isaías descreve como o cadinho da aflição. Cada lágrima derramada era um tijolo invisível na construção de sua vocação. Deus não a havia abandonado. Estava, ao contrário, preparando-a com extremo cuidado. O silêncio da sua vida exterior era compensado por um intenso movimento interior. Helena não sabia, mas estava sendo guiada para uma missão que exigiria dela fé, coragem e um coração moldado na dor. Quando Constantino voltou a procurá-la após a morte de Constâncio Cloro, em 306, Helena já não era a mesma mulher. Ele agora era imperador, aclamado pelas legiões em York. A primeira atitude do novo governante foi buscar sua mãe e restaurar-lhe a dignidade pública, concedendo-lhe o título de Augusta. Mas a restauração verdadeira já havia acontecido em outra esfera, no coração. Helena reencontrava o filho, sim, mas também se reencontrava como filha de Deus. A dor a havia purificado. A oração a havia sustentado e agora ela estava pronta para viver abertamente a fé que antes ardia em segredo. Pouco tempo depois, Helena foi batizada. Não por obrigação, nem por status, mas como consumação de um longo processo de entrega e conversão. Sua entrada oficial na igreja foi o selo de uma vida já consagrada. E como descreve a segunda carta aos Coríntios, ela se tornava uma nova criatura. Não mais a mulher abandonada, mas a mulher transfigurada. Sua fé não era de discursos, mas de gestos. E seu batismo não foi o início de um caminho, mas a confirmação de um percurso de dor, amor e esperança. O que o mundo considerava fracasso, Deus estava transformando em missão. Agora restaurada, Helena não buscava vingança nem reconhecimento. Ela se colocava inteiramente à disposição de Deus.
e com sua nova dignidade pública, passou a exercer um papel que iria além do poder político. Tornou-se influência espiritual para Constantino. A mãe que antes semeava valores em silêncio, agora começava a colher frutos em escala imperial. Sua presença na corte era discreta, mas poderosa. Era como se cada gesto dela, cada conselho, cada oração, cada lembrança reacendesse no coração do imperador uma luz que nenhuma doutrina poderia apagar. Assim, se encerrava uma etapa de sua vida marcada pelo abandono e pela purificação. Mas como um grande arco narrativo, isso só preparava o cenário para a missão mais grandiosa de todas, a busca pela cruz. Helena, agora madura na fé, já não olhava mais para o passado com dor, mas com propósito. A cruz que um dia a ferira por dentro, agora seria a cruz que ela buscaria com as mãos. A mulher esquecida estava prestes a se tornar protagonista do maior reencontro da história da fé cristã. O reencontro de Helena com seu filho Constantino não foi apenas um gesto de afeto materno. Foi, na verdade, um divisor de águas na história da fé cristã. Ao trazê-la de volta à corte e honrá-la publicamente como Augusta, Constantino restaurava mais do que a dignidade de sua mãe. Ele restabelecia o elo com suas raízes espirituais. Helena, mesmo sem exercer um papel político direto, passou a ser a voz mais serena e firme junto ao imperador. Seu testemunho de fé, moldado no sofrimento e na oração, tornou-se referência silenciosa, mas poderosa, para o jovem governante. Constantino crescera vendo Helena servir sem exigir, suportar sem reclamar e amar sem medir. Esses valores, tão diferentes dos do Império Pagão, ficaram marcados em sua alma. E quando o poder o colocou diante de grandes decisões, o exemplo da mãe foi um farol. Em 312, às vésperas da decisiva batalha da Ponte Milvia, diante da ameaça de Maxêncio e da incerteza em Roma, Constantino teve uma visão que mudou tudo, uma cruz luminosa no céu, acompanhada da inscrição In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Essa visão não surgiu no vazio. Era o fruto de uma fé silenciosa, semeada por sua mãe. A decisão de Constantino foi ousada. Ele mandou que o símbolo cristão fosse pintado em seus estandartes e escudos. Marchou para a batalha não confiando apenas na força militar, mas numa promessa sobrenatural. E venceu. A vitória não foi apenas militar, foi espiritual. O império que antes perseguia os cristãos começava a ser moldado por mãos ungidas pela cruz. A fé que Helena vivera escondida agora se tornava pública. O nome de Cristo, antes motivo de martírio, agora era proclamado com honra, e a mãe do imperador era uma das grandes responsáveis por essa virada. O Édito de Milão, promulgado em 313, selou essa transformação. Pela primeira vez na história, os cristãos foram oficialmente reconhecidos e puderam praticar sua fé em liberdade. Helena assistiu a esse momento com lágrimas de júbilo. Não porque desejasse reconhecimento, mas porque via florescer, diante de seus olhos, o fruto de uma vida inteira de fidelidade. A cruz, que antes representava a humilhação, começava a ser vista como sinal de salvação. E isso não aconteceu por imposição teológica, mas pelo testemunho de uma mulher que viveu a fé como vida, sem barulho, sem glória, mas com verdade. Helena não era teóloga nem oradora. Sua influência sobre Constantino não foi por meio de argumentos doutrinários, mas pela coerência de sua vida. A mulher que fora deixada de lado por conveniência política, agora influenciava o rumo espiritual do império. Constantino ainda não era cristão de batismo, mas sua alma já se inclinava ao Deus de sua mãe. E é esse tipo de conversão que tem raízes profundas. Aquela que nasce do testemunho vivido. Helena se tornava, assim, o elo invisível entre o Cristo crucificado e o trono romano. A presença dela na corte era um sacramento de misericórdia e um farol de fé.
A maternidade de Helena não se limitava ao laço de sangue. Ela agora era mãe espiritual de um império inteiro. Seu zelo era evangelizador. Ela ensinava com o olhar, com o gesto, com o serviço. Mostrava ao filho e a todos ao redor que o verdadeiro poder está na entrega. Como ensina o mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E Constantino honrou Helena, não só com títulos, mas ao escutar sua alma e seguir seus passos de fé. O mesmo imperador que um dia esteve separado de sua mãe, agora a tinha como conselheira e modelo. Enquanto os grandes homens do império discutiam estratégias e leis, Helena ensinava com o silêncio e com a presença. Sua influência não estava nas reuniões de Estado, mas no modo como seu filho olhava para a cruz. A fé que moldara Constantino na infância agora guiava seus decretos e decisões. A cruz que ele viu nos céus era reflexo da cruz que sua mãe já carregava na alma há décadas. E essa mesma cruz, que foi desprezada pelo mundo, agora começava a ser honrada por um império inteiro. Mas Helena sabia, sua missão ainda não havia terminado. Faltava algo essencial: reencontrar a própria cruz de Cristo. Quando Helena decidiu partir para a Terra Santa, já era uma mulher idosa, com quase 80 anos e marcada por uma vida de dores e renúncias. Mas havia dentro dela um fogo que a idade não apagava. O desejo ardente de tocar o lenho da cruz onde Cristo fora crucificado. Ela não buscava reconhecimento, consolo ou descanso. Sua peregrinação era penitencial, carregada de fé, arrependimento e um amor fervoroso por Jesus. Helena partiu como uma mãe que carrega o luto de uma tragédia familiar, mas também como uma discípula que deseja seguir os passos do Mestre até o fim. A Jerusalém que Helena encontrou estava profanada. No local do Calvário, o imperador pagão Adriano havia construído um templo a Vênus, como forma de apagar a memória cristã. O Gólgota estava encoberto por pedras e idolatria, como se quisessem enterrar a história da salvação sob as ruínas do mundo. Mas Helena não se intimidou. Usou seus próprios recursos para iniciar escavações. Pedra por pedra, templo por templo, ela mandou remover tudo que escondia os sinais do Evangelho. Sua fé era ousada. Não havia garantias de que encontraria a cruz, mas havia uma certeza maior. Deus não ignora quem o busca de coração sincero. Foi em meio a esses trabalhos que 3 cruzes foram encontradas. Mas como saber qual era a de Cristo? O bispo Macário teve uma inspiração: levar as cruzes até uma mulher gravemente enferma. Quando a 3ª cruz tocou seu corpo, ela foi imediatamente curada. O milagre não deixou dúvidas. A cruz do Senhor havia sido encontrada. Helena, ao contemplá-la, não viu apenas um objeto sagrado, mas o testemunho de toda a sua vida. Chorou diante da cruz como quem reencontra algo perdido, como mãe, como pecadora, como mulher redimida. A cruz se tornava visível para o mundo e também, finalmente, para ela mesma. A missão de Helena não terminou com a descoberta. Ela permaneceu em Jerusalém por mais algum tempo, conduzindo a construção de basílicas nos locais sagrados. Sobre o Gólgota foi edificada a Basílica do Santo Sepulcro. Em Belém, ergueu-se a Basílica da Natividade. Cada construção era mais do que arquitetura, era um marco espiritual, uma oferenda de fé. Ela queria garantir que os cristãos tivessem memória, um lugar para orar, um espaço para reencontrar o sagrado. Os templos de Helena não eram palácios de vaidade, mas refúgios da esperança. Ela construía com pedra, mas também com o coração. Durante esse tempo, Helena vivia com profunda humildade. Mesmo cercada de riquezas e poder, continuava sendo a mulher dos estábulos, a serva dos necessitados. Visitava prisioneiros, acolhia os marginalizados, consolava os exilados.
Suas moedas circulavam com sua imagem, mas seu verdadeiro rosto era visto entre os pobres. Ela não fazia caridade como quem distribui sobras. Tocava as feridas como quem sabe que ali está Cristo crucificado. Sua realeza não era marcada por mantos, mas pela misericórdia. Entre os títulos que recebeu, o maior deles foi o de mãe espiritual do povo cristão. E então veio a dor final. Constantino, imperador e filho amado, ordenou a execução de seu primogênito, Crispo, neto de Helena. Uma trama de intrigas palacianas, envolvendo Fausta, esposa de Constantino, levou à morte injusta do jovem. Ao descobrir a verdade, o imperador também ordenou a morte de Fausta. Helena, que já conhecera o abandono, a rejeição e a solidão, agora conhecia também a tragédia familiar. Mas mesmo assim, não se endureceu. Sua resposta não foi desespero, mas oferta. Colocou sua dor mais uma vez nas mãos de Deus, e foi esse sofrimento renovado que ela levou à Terra Santa. Foi esse luto que ela depositou aos pés da cruz. A mulher que um dia foi esquecida, agora era lembrada no céu e na terra. Sua missão se encerrava, não com glória humana, mas com a certeza de que tudo havia sido oferecido a Deus. Helena morreu por volta do ano 330. Seu corpo foi levado com honras para Constantinopla, mas sua verdadeira herança ficou nas basílicas que ergueu, nas almas que tocou, na cruz que reencontrou e devolveu à Igreja. O Oriente a proclamou igual aos apóstolos. O Ocidente a venerou como santa. Porque mais do que encontrar a cruz, Helena a carregou dentro de si. E com isso, selou para sempre seu nome na história da salvação. Deixe nos comentários o nome de pessoas pelas quais você quer interceder. Filhos, netos, cônjuges, amigos. Vamos juntos formar uma corrente de oração com Santa Helena, confiando que Deus pode fazer brilhar a luz onde hoje parece haver apenas trevas. E se você deseja continuar aprendendo sobre histórias como essa, que edificam, ensinam e inflamam a fé, inscreva-se agora mesmo aqui no canal e ative as notificações. Toda semana temos novos conteúdos que vão te ajudar a crescer espiritualmente, se fortalecer nas batalhas da vida e entender melhor o agir de Deus na história e no seu coração. E lembre-se, nenhuma cruz é em vão quando é carregada com amor. A mesma graça que sustentou Helena está disponível para você.